Pergunta 1. Na época do feudalismo, como era chamado o trabalho obrigatório, realizado nas terras do senhor feudal? Talha, tostão, banalidade ou corveia? Resposta correta: corveia. No tempo do feudalismo, a corveia era o serviço obrigatório executado nas terras do senhor feudal. Pergunta 2. Quem foi o faraó responsável pela construção da Grande Pirâmide de Gizé? Ramsés, Quéops, Tutancâmon ou Amenófis? Resposta correta: Quéops. Ele foi o faraó responsável pela construção da Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A pirâmide foi construída com uma impressionante precisão arquitetônica, e levou décadas para ser construída. Pergunta 3. Que cidade é conhecida como o berço do Renascimento? Roma, Paris, Londres ou Florença? Resposta correta: Florença. O Renascimento foi um período cultural que surgiu na Europa, durante os séculos XIV a XVI, e Florença desempenhou um papel fundamental nesse movimento, sendo o lar dos principais artistas, pensadores e patronos da época, como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Pergunta 4. Que cientista propôs o modelo heliocêntrico, colocando o Sol como centro do Sistema Solar, com os planetas orbitando ao seu redor? Isaac Newton, Albert Einstein, Nicolau Copérnico ou Galileu Galilei? Resposta correta: Nicolau Copérnico. O cientista que propôs o modelo heliocêntrico foi Nicolau Copérnico. Ele desafiou a visão geocêntrica tradicional, na qual a Terra era considerada o centro do universo, e propôs que o Sol é o centro do Sistema Solar, com os planetas orbitando ao seu redor. Pergunta 5. Que prática econômica foi a primeira em valorizar a atividade comercial e o acúmulo de metais? Mercantilismo, capitalismo, liberalismo ou feudalismo? Resposta correta: mercantilismo. O mercantilismo durou do século XV ao XVIII, e foi um conjunto de estratégias econômicas, usadas pelos países para acumular riqueza e aumentar o poder dos reis. O foco era a atividade comercial, e o acúmulo de metais preciosos como ouro e prata. Pergunta 6. No período pré-colonial brasileiro, a primeira atividade econômica foi baseada em qual produto? Pau-brasil, algodão, cana-de-açúcar ou café? Resposta correta: pau-brasil. A primeira atividade econômica que os portugueses realizaram no Brasil foi a extração e venda do pau-brasil. Posteriormente, introduziram o cultivo da cana-de-açúcar. Pergunta 7. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo realizado entre que países? Brasil e Portugal, França e Portugal, Portugal e Espanha, ou Inglaterra e França? Resposta correta: Portugal e Espanha. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo celebrado entre Portugal e Espanha. Esse tratado estabeleceu os limites de exploração entre portugueses e espanhóis na América do Sul. As terras descobertas a oeste ficaram sendo exploradas pela Espanha, e as terras descobertas a leste ficaram sob exploração de Portugal. Pergunta 8. Além de Portugal e Espanha, quais foram as principais nações que exploraram as terras brasileiras durante o período do Brasil colônia? França e Holanda, Holanda e Alemanha, Alemanha e Inglaterra, ou França e Estados Unidos?
Resposta correta: França e Holanda. Durante o período do Brasil colônia, outras nações europeias também exploraram as terras brasileiras. Os principais países, além de Portugal e Espanha, foram a França e a Holanda. Pergunta 9. No Brasil colônia, qual foi a primeira atividade que teve um papel decisivo na expansão para o interior? Mineração, pecuária, produção açucareira ou produção de algodão? Resposta correta: pecuária. Inicialmente, a atividade econômica que impulsionou a exploração do interior do Brasil foi a pecuária. Pergunta 10. Qual é o nome do rio que fica localizado no nordeste da África e é o maior do mundo em extensão? Nilo, Tigre, Eufrates ou Congo? Resposta correta: Rio Nilo. O rio Nilo fica no nordeste da África e é o rio de maior extensão do mundo, com aproximadamente 7.000 quilômetros. Ele desempenhou um papel fundamental na formação das civilizações antigas. Pergunta 11. Qual foi o regime político criado e adotado em Atenas, no período da Grécia Antiga? Ática, democracia, monarquia ou talassocracia? Resposta correta: democracia. Na democracia ateniense, os cidadãos livres tinham o direito de participar ativamente na tomada de decisões políticas. Eles se reuniam em praça pública para discutir e votar questões importantes, como leis e políticas públicas. Os cidadãos podiam apresentar propostas e votar diretamente sobre elas. Pergunta 12. Na Grécia Antiga, as principais cidades-estado foram Babilônia e Atenas, Babilônia e Esparta, Atenas e Esparta, ou Roma e Babilônia? Resposta correta: Atenas e Esparta. Atenas e Esparta foram duas cidades-estado com grandes poderes na Grécia Antiga. Contudo, elas se desenvolveram de forma diferente. Atenas era focada em atividade comercial e portuária. Esparta teve como base a educação rígida e a militarização. Pergunta 13. Que período foi marcado pelo intenso desenvolvimento do Brasil no início do século XIX, com a expansão de estradas de ferro, a industrialização e a atração de imigrantes europeus? Ciclo do ouro, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do algodão ou ciclo do café? Resposta correta: ciclo do café. O crescimento da economia brasileira no início do século XIX foi impulsionado pelo ciclo do café. Durante esse período, o país vivenciou um notável crescimento, caracterizado pela expansão da rede ferroviária, pelo avanço da industrialização e pela chegada de imigrantes europeus. Pergunta 14. Em que ano ocorreu a proclamação da República do Brasil? 1888, 1889, 1890 ou 1891? Resposta correta: 1889. A proclamação da República do Brasil ocorreu em 1889, com Marechal Deodoro da Fonseca, e foi nesse momento que acabou o período de monarquia em nosso país. O movimento que deu origem ao Brasil republicano teve origem nas insatisfações de importantes grupos políticos durante o Segundo Reinado. Chegamos ao fim do nosso quiz. Para assistir mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative as notificações. Para nos ajudar, você pode também compartilhar esse vídeo com um amigo. Nós agradecemos. Até a próxima!